Cemitério Père-Lachaise. Jardim da Memória. Paris, uma cidade cheia de vida, mas também é uma cidade de memórias. Aqui, no cemitério do Père-Lachaise, repousam os restos mortais de algumas das personalidades mais importantes da história, incluindo artistas, escritores, músicos, políticos e cientistas. O cemitério Père-Lachaise é um dos cemitérios mais famosos do mundo. É o maior cemitério de Paris, localizado no 20º bairro de Paris, França. Este é um lugar de beleza e solenidade, onde a vida e a morte se encontram. É um local onde os vivos podem recordar os seus entes queridos e aprender sobre a história da humanidade. Neste vídeo, vamos explorar o cemitério do Père-Lachaise e descobrir a história de algumas das personalidades que aqui repousam. Venha conosco nesta jornada pelas memórias de Paris. A história do cemitério remonta ao século XII, altura em que o terreno era coberto por uma vinha da igreja. Um comerciante comprou o terreno em 1430 e aqui construiu um magnífico casarão até passar para as mãos dos jesuítas no século XVII. O cemitério tem o nome de um dos padres católicos, François d'Ailly de Lachaise, de 1624 a 1709, conhecido como Le Père-Lachaise, confessor do rei Luís XIV de França. Após a expulsão dos jesuítas, o terreno passou para as mãos da cidade, graças a Napoleão Bonaparte, e foi construído um cemitério no estilo de um jardim inglês. No início do século XIX, vários novos cemitérios foram construídos para substituir os antigos em Paris. Fora dos limites da cidade, o cemitério de Montmartre foi construído ao norte, o cemitério Père-Lachaise ao leste, o cemitério de Montparnasse ao sul e o cemitério Passy, 16º bairro, ao oeste. O projeto de Père-Lachaise foi encomendado pelo arquiteto neoclássico Alexandre Théodore Brongniart em 1803, e o cemitério foi ampliado 5 vezes desde sua inauguração, 1824, 1829, 1832, 1842 e 1850, e a área passou de 17 hectares para 44 hectares. Em 21 de maio de 1804, o cemitério foi oficialmente inaugurado para o primeiro sepultamento. Era a história de uma menina de 5 anos, Adelaide Pailadre de Villeneuve. No entanto, os parisienses não aceitaram este cemitério facilmente. Este cemitério localizava-se longe do centro, numa zona pobre e de difícil acesso. Esta situação só mudará se os restos mortais de figuras importantes forem transferidos para apaziguar as críticas da elite parisiense. Ao sul do cemitério fica o Muro Federal, onde 147 líderes da Comuna de Paris foram fuzilados em 28 de maio de 1871. O cemitério Père-Lachaise é uma das principais atrações turísticas de Paris. Milhões de turistas de todo o mundo vêm aqui todos os anos para homenagear seus entes queridos, conhecer a história da cidade e admirar a beleza deste lugar. Como prometido, segue algumas personalidades ilustres sepultadas e um pouco de suas histórias neste museu a céu aberto que é o cemitério do Père-Lachaise. Oscar Wilde nasceu em Dublin, Irlanda, em 16 de outubro de 1854 e contraiu meningite em Paris em 30 de novembro de 1900. Ele foi um influente escritor, poeta e dramaturgo irlandês. Conhecido por seu humor ácido, roupas extravagantes e elegantes, habilidades de conversação e discurso espirituoso cheio de ironia, sarcasmo e cinismo, Wilde foi uma das figuras mais famosas de seu tempo e um dos dramaturgos mais populares. Ele atuou em Londres em 1890, e escreveu de várias formas durante a década de 1880. Jim Morrison. James Jim Douglas Morrison, nascido em 8 de dezembro de 1943 em Melbourne, falecido em 3 de julho de 1971 em Paris, foi um cantor, compositor e poeta americano, membro da banda de rock The Doors. Mais conhecido como vocalista, e após a explosão da fama dos Doors em 1967, Morrison, que escreveu a maior parte das letras da banda, desenvolveu alcoolismo severo que, combinado com o uso de drogas, culminou em sua morte em Paris, aos 27 anos. Alguns dizem que ele morreu de overdose de heroína, mas a causa exata da morte ainda é debatida porque a autópsia não foi realizada. Edith Piaf. Edith Giovanna Gassion, comumente conhecida como Edith Piaf, nasceu em Paris em 19 de dezembro de 1915, e morreu em Grasse em 10 de outubro de 1963, foi uma famosa cantora, compositora e atriz francesa.
Embora os seus ritmos musicais inicialmente se concentrassem na música social e na sua variedade, o seu talento tornou-se conhecido pela forma chanson da música francesa. Seu canto dramático articulou os momentos trágicos que permearam sua intensa história de vida. Frédéric Chopin. Frédéric François Chopin, também conhecido como Frédéric Francisek Chopin, há dúvidas quanto à sua data de nascimento, se em 22 de fevereiro ou 1º de março de 1810 na pequena vila polonesa de Zelazowa-Wola. Cidadão francês que faleceu em Paris em 17 de outubro de 1849. Pianista e compositor de piano polonês do período romântico. Ele é amplamente considerado um dos maiores compositores de piano e um dos pianistas mais importantes da história. Sua técnica sofisticada e sofisticação harmônica foram historicamente comparadas a outros grandes compositores como Mozart e Beethoven, e sua influência na música continua até hoje. O cemitério do Père-Lachaise é um lugar de memória e reflexão. É um espaço onde a vida e a morte se encontram, onde o passado e o presente se cruzam. É um local onde todos somos iguais, independentemente da nossa condição social ou estatuto. É um jardim da memória, onde os vivos podem recordar os seus entes queridos e aprender sobre a história da humanidade. E você, o que achou dessa viagem ao cemitério Père-Lachaise, considerado um museu a céu aberto? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para não perder nenhuma postagem. Gratidão por sua atenção e até o próximo vídeo.